Cante uma cantiga, cante uma cantiga, oi do amor do seu roçado, oi do amor da sua vida. Cante uma cantiga, cante uma cantiga, oi do amor do seu roçado, oi do amor da sua vida. Adeus, camarada, adeus, adeus que eu já vou me embora. Foi no balanço do mar que eu vim, é no balanço do mar que eu vou me embora. Adeus, camarada, adeus, adeus que eu já vou me embora. Foi num balanço do mar que eu vim, é no balanço do mar que eu vou me embora. Quem parte leva a saudade, quem fica soluça e chora. Quem parte leva a saudade, quem fica soluça e chora. Adeus, camarada, adeus, adeus que eu já vou me embora. Foi num balanço do mar que eu vim, é no balanço do mar que eu vou me embora. Quem parte leva a saudade, quem fica soluça e chora. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora você vai ouvir isso daí. Sejam todos bem-vindos ao meu podcast, O Vento que Fala. No episódio de hoje a gente vai falar sobre despedida, deixar ir, né? Ele não tem nome, eu vou botar nome depois. Eu sou a Beatriz, mas você pode me chamar de Bia, de Bombom, de Bea, do que você quiser. Sem mais delongas. Sei lá, viu, gente? Finge que tem uma música aqui. Aí vai passar uns segundos, não sei o que. Pô. Oi, gente, voltei. Eu não sou cantora, tá? Mas essa cantiga ela é muito bonita e muito importante pra mim. Ela sempre se fez muito presente na minha vida desde quando eu me conheço por gente. E é muito doido, né? O esperar e o deixar. Tem coisas que o vento leva. E não porque não eram mais importantes, mas eu acho que é porque era hora de partir mesmo. E hoje eu quero conversar sobre o que significa deixar ir, pra mim, né, no caso. O que significa pra mim. Quero falar de fins, de pausas, de términos e de como às vezes o que a gente perde também é libertador. Então, vamos junto aí comigo nessa brisa pra ver o que a gente pode falar. Vamos juntos nessa brisa que fala sobre recomeçar. Acho que recomeçar a palavra, acho que é o que melhor se cabe. Reconhecer o fim do ciclo. Acho que o começo da parada é esse, né? Você reconhecer o fim de um ciclo. Porque muitas vezes a gente tá em situações, eu digo, não só relações, mas vivências e tudo mais, que a gente sabe que não tá bom, a gente tá ali, mas a gente não quer finalizar. Seja porque alguma coisa aconteceu, seja porque tem um apego, alguma lembrança, alguma coisinha. E tem que perceber. E teve várias situações na minha vida que eu via que tinha que acabar, só que mesmo assim eu não acabava com aquilo. E é muito doido que eu sou uma pessoa que eu não preciso que outras pessoas fiquem me falando, olha, saia disso, você não merece isso e não sei o quê. Eu não preciso de outras pessoas me guiando, me tirando de certas situações. Eu saio por si. Quando é sobre relações, né, no caso. Eu vou até onde dá. Eu vou até o último. E quando eu
for no limite, eu falo, bom, agora eu vou embora, eu não vou voltar nunca mais. Ou de muitas coisas também que tinha que ir, e eu fiquei segurando, minha mão sangrando. E eu não deixei ir, fiquei atrasando, tanto o meu lado quanto o outro lado que precisava partir. E também, eu acho que toda essa demora é pelo fato do medo de admitir que acabou. Pode ser isso qualquer coisa. Um trabalho, uma relação, uma fase. E a forma mais nítida pra mim que eu percebo é quando eu não aguento mais. Porque existe muito... Eu acho que assim, o eu não aguento mais, ele existe de duas formas. Aquele eu não aguento mais que você vai aguentando. E aquele não aguento mais, que é o definitivo, que você levanta e sai, que você não olha pra trás, né? E é muito louco isso, porque quando você percebe que alguma coisa precisa terminar, em seguida vem a dificuldade de soltar. Porque você já reconheceu, mas você não quer soltar. E por que é tão difícil? No meu caso, era muito difícil porque são coisas que eu amo. Porque você nunca vai deixar ir aquilo que você não gosta. Você nunca vai ser difícil encerrar uma coisa que você não gosta porque você não gosta. Então, assim, não tem nem porquê. Você não vai ficar pegado naquilo, mas a maioria das coisas que tem que ter fim são coisas que a gente precisa finalizar. São coisas que não nos faz bem, a gente não consegue perceber, que a gente tem algum apego emocional naquilo e acaba demorando. Então comigo era muito disso. Era muito difícil de soltar porque eu amava. Eu gostava muito, eu gostava da pessoa, eu gostava de viver aquilo, eu gostava da sensação que aquilo me trazia, apesar de todos os desastres depois que podia causar. Isso é muito doido, né? É muito difícil também de admitir que acabou. E não aceitar o fim. Às vezes eu não aceitava o fim de várias paradas, assim, de relações, de amizade, e eu corria muito atrás. Eu lembro que quando eu era amiga, quando morri, né? Graças a Deus, eu estou aqui, eu pretendo viver muito bem, né? E com muita saúde, viver muitos anos. Mas quando era mais no passado, eu era uma pessoa que eu sempre corria atrás das minhas amizades, eu lutava muito por elas. E hoje eu já não faço mais isso. Eu não luto absolutamente por nenhuma amizade. Nenhuma. Você quer ir embora? Da hora, legal. Você pode ir, valeu, eu agradeço, mas não. E o luto dos recomeços é muito difícil. Eu passei há um tempo atrás aí uma situação que eu perdi uma amizade, eu desfiz e eu finalizei e doeu de um jeito muito difícil. E eu já sabia que aquela amizade tinha finalizado, só que eu ainda insistia. Eu não queria soltar. E eu tava sofrendo muito. Foram, assim, 3 meses que eu tava sofrendo muito. E além de estar sofrendo por conta disso, eu estava sofrendo da morte ainda do Rodolfo. O Rodolfo tinha acabado de falecer. O Rodolfo que eu citei em um dos episódios, aí não lembro qual. Meu primo, né? Meu grande irmão, assim. Então tava tudo muito dolorido. E aí, mais esse problema, né? Mais essa amizade que eu ia desfazer por algumas situações que aconteceram. E eu sou uma pessoa, gente, que eu sou assim, ó. Véi, se a gente tem um problema, vamos resolver aqui agora. Nem que a gente vire a madrugada, vai parar de discutir a 1h da manhã do outro dia. Mas a gente só levanta dessa porra resolvendo a situação. Eu não gosto de ir embora sem dar tchau. Na verdade, eu gosto, faço isso nas festas. Mas quando eu tô falando assim sobre fins, eu gosto de pontuar as coisas, eu gosto de finalizar. E não que eu quero finalizar, não. Eu quero chegar e falar assim, velho, tá, como é que nós vamos resolver? Não quer mais trocar ideia, não quer mais seguir com isso? Beleza, legal, vamos sentar, vamos conversar. Mas vamos finalizar. Não fica... tem gente que romantiza muito essa parada do ir embora, sem falar nada. A pessoa simplesmente levanta e vai embora. E não, eu acho que não é assim, ainda mais quando se trata de amizade. Só que nem todo mundo pensa como eu. Então, eu também
foi difícil pra eu entender que esse é o meu jeito e da outra pessoa não é. E pra mim foi muito difícil de soltar. Eu sofri muito. Eu sofri muito, 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 muito. Aí eu procurei uma amiga, troquei ideia com essa minha amiga. E a gente conversou. E ela falou: olha, você precisa finalizar. Como você vai finalizar? Eu não sei. Se eu fosse você, eu não falaria com essa pessoa. E tal. Só que eu ainda fui. Eu não ouvi a minha amiga e eu me fudi. Porque eu ouvi coisas, eu li coisas que me magoou profundamente. E foi muito dolorido pra mim, assim. E eu não queria soltar. Eu ainda me preocupava. Foi muito difícil romper, de fato, esse ciclo. É como se você tá enterrando uma pessoa em vida. Só que a diferença é que ela não morreu e acabou, finalizou. É uma morte, assim, de uma relação de que tinha muito companheirismo, ou talvez tenha sido só da minha parte. Talvez o mal entendido, ou talvez coisas que poderiam ser muito bem esclarecidas, mas não foram por questão de preguiça, de qualquer outra coisa, de falta de vontade também de querer resolver. E aí, quando você cai em si, né? Quando eu caí em si, eu falei, pô, talvez só eu tenha sido amiga. Eu sei que houve alguma coisa muito real em algum momento. Só que isso se perdeu no meio do caminho. E o luto do recomeço pra mim foi muito difícil. Porque você tem uma rotina com a pessoa, com a amizade ou com a relação e tal. E no caso era uma amizade. E aí eu queria falar. Às vezes aconteceu coisa muito da hora. Eu falei, porra, caralho, se eu contasse, talvez, não sei o quê. Sempre lembrava. E foi muito foda. E quando eu aceitei, né, porque eu acho que a aceitação foi uma forma de autocuidado minha. Quando eu aceitei que acabou, eu deixei ir, eu não desisti, eu só respeitei. Então, quando eu cheguei, eu falei assim, ó, eu estou finalizando aqui, eu agradeço por tudo, todas as paradas, e espero que tudo... Enfim, mandei uma mensagem, né, um textão e tal, falando. Eu tinha aceitado. E depois eu fiquei muito leve com aquilo. Falei, porra, a minha parte eu fiz. A pessoa se afastou de mim, eu procurei e eu vi que não vai ter retorno. Então, assim, eu vou finalizar isso, que eu não vou ficar nesse negócio do silêncio, que eu acho que é uma parada desnecessária. Eu acho que quando você se afasta com silêncio e tal, greve de silêncio, querendo punir, se afastando, não trocando ideia, eu acho isso uma imaturidade, assim, uma imaturidade muito feia, porque as coisas são simplesmente resolvidas com conversa, se você sentar e conversar. Nem que a conversa dure 1 minuto, ou 1 hora, ou um dia inteiro, ou 10 dias, mas dá pra resolver, né? Então, a aceitação de deixar ir, eu falei, porra, quis ir, então é isso mesmo, a parte eu fiz, né? E veio uma leveza depois. A leveza de você estar em paz consigo, de que a sua parte você fez. Então, eu tava muito leve com aquilo. Já achei o nome pro podcast. O vento vai ser O que o vento leva. Ou Quando o vento leva. Não sei. Mas vai ser alguma coisa assim. O vento leva, não sei. Vamos pensar. E eu acho que... E é isso. O vento leva. Assim como o vento leva, o vento traz. E... O que o vento leva... São as memórias, os aprendizados, as cicatrizes bonitas que vão ficar, porque eu acho que alguma coisa bonita fica pra algumas coisas que acontecem na nossa vida. E eu lembro com muito carinho das coisas que a gente fazia, das nossas conversas, dos nossos apoios, assim. Eu lembro com muito carinho. Às vezes eu fico triste porque eu acho que também alguma situação que na última conversa eu poderia ter sido um pouco mais até clara com as coisas para não soar. Mas enfim, eu sei que eu fui muito educada, eu fui muito cordial nas minhas palavras. E como a gente se reconstrói, como é que se reconstrói? E eu me reconstruí assim de outras formas, sabe? De entender que passou, foi um ciclo, da mesma forma que começou, terminou.
E agora reconstruir esse pedaço que fica essa tristeza de uma outra forma, de outro jeito, e entender que existem outras amizades. Hoje eu tava no trabalho, conversando com a minha amiga, com a minha parceirona, Lua Gimenez, que é minha amiga de trabalho e minha amiga pessoal. E a gente tava falando muito sobre isso, de ciclos. Que tem amizade, mano, que vai ser isso aqui, vai ter amizade que não vai ficar. E começar a aceitar. E todas as relações, assim, pra tudo. Tem coisas, pessoas, enfim, que vai ficar um tempão na sua vida. Outras vão ficar pra sempre na sua vida. Outras vão só fazer o que tinha que fazer e ir embora, né? E aí a gente se reconstruir em cima disso. E todos os dias a gente tem pequenas despedidas cotidianas. Se a gente começar a entender. Eu tenho despedidas cotidianas todo dia. Eu entendo que todo dia pra mim é uma despedida. Eu não tô falando que eu vou morrer de novo aqui. Mas eu sei aproveitar porque eu não sei o dia de amanhã. E nesses meus últimos anos eu convivi com a morte muito perto. Mas não perto de mim. Mas perto dos meus. E eu perdi pessoas que eu... Porra, como assim? Então eu comecei a entender que existem coisas. E as despedidas do cotidiano que eu digo, não só de gente que vai embora, de pessoas que se vão desse plano, né, que vêm a falecer. Mas eu digo de pessoas que mudam, as pessoas mudam, os planos da gente mudam. Hoje você tá gostando de uma coisa, amanhã você pode acordar, eu não quero mais. E entender e aceitar isso. E é muito difícil. Eu sou uma mulher de terreiro, né? Eu sou uma mulher de orixá. Então, o que acontece? Tempo é um orixá. E eu acho que tempo, mesmo pra quem não é de orixá, uma pessoa que não é de terreiro, é o orixá, assim, mais difícil de lidar. É a coisa mais difícil de lidar. Você que não é uma pessoa de orixá, então, sei lá, tempo é uma coisa pra você. Mas pra gente, tempo é um orixá. É o mais difícil, porque a gente tá vivendo no mundo de tudo pra ontem. Imediatismo pra tudo. Então, cara, é terrível esperar, às vezes, o tempo das coisas. Porque a gente, às vezes, quer provar a verdade. Quer provar que é capaz. Quer provar que não sei o quê. Quer mostrar. E, às vezes, não é tempo. Então, também é isso, sabe? Às vezes a gente não entende o tempo das coisas, não entende que essa situação tinha que durar até aqui. E por mais que a gente queira mais, isso é muito complicado, mas eu estou aprendendo a lidar. E como se permitir seguir em frente sem culpa? Porque a gente não pode. Eu lembro que todas as vezes que alguma coisa se findava, o vento levava. E muitas vezes o vento levava não porque eu queria, não porque eu soltei. Era meio que um vendaval que era arrancado. Eu sofria, eu ficava procurando, porra, mas o que que eu fiz? O que que eu falei? Será que eu deixei de fazer alguma coisa? E na verdade eu nunca fui assim. Na verdade, eu não tinha culpa, eu fiz o que eu tinha que fazer. E não é a primeira vez que eu falo essa frase. Eu fiz o que eu tinha que fazer, você fez o que você tinha que fazer com o que você tinha, como você podia. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa sempre estar se reafirmando, sempre estar lembrando, porque a gente esquece dos nossos feitos. A gente esquece que quando a gente perde alguém, a gente fica mal, mas a gente também é uma grande perda. E eu não tô desejando que as pessoas fiquem mal. Mas que, porra, eu não vou ficar sentindo essa parada sozinha. Então, acho que se for pra sentir, que seja algo bom, que seja leveza. Então, pra todos os fins que eu tenho, todos os fins de ciclo, todas as vezes que o vento precisa levar alguma coisa, eu sempre peço pra orixá me mostrar as coisas que eu fiz pra eu ficar em paz com isso. E se faltou fazer, paciência. Eu já tomei de aprendizado, eu vou fazer numa situação melhor que a vida vai me apresentar. Porque a vida, ela volta a apresentar pra você coisas, né? E eu acho que essas dores que a gente sente, esse negócio, essa resistência do ficar segurando o que o vento quer levar, o que a vida tá falando, porra, me dá isso daqui. E assim, uma coisa que eu falei esses dias é: a vida não tira nada sem devolver. Mas você precisa soltar. A vida não tira nada sem devolver. Mas você precisa soltar. Então,
tem que soltar. Seja os maus hábitos, seja as amizades ruins, os locais difíceis, as relações, os familiares, as relações tanto de família, amigo, afetivas. Precisa soltar pra vida trazer. Tem parafraseando aqui a minha amiga MC Luana, né, a Luana, que tem uma música que ela fala assim, mais ou menos assim, só foi eu te deixar que minha vida começou a andar, uma parada assim. E é isso. E é muito doido que na hora a gente não percebe, a gente percebe depois que quando você deixou, soltou, algumas outras coisas aconteceram, coisas que estavam presas, né? E eu já tive, assim, paixões avassaladoras, assim. Avassaladoras. Que eu queria muito, muito, muito. E, tipo, eu não entendia. Eu falava, caralho, eu ficava muito fissurada na pessoa. E eu queria muito. E eu não conseguia olhar para as outras pessoas porque eu só ficava pensando nessa. E aí, quando depois passava, eu começava a enxergar umas outras coisas. Aí eu falava, porra, ainda bem que não aconteceu. Ainda bem que eu deixei, ainda bem que eu tô nem aí e tal. Porque você começa a enxergar de outra forma. Então, deixar aí, às vezes é muito até saudável pra gente. Deixa aí. Mas eu também não fico romantizando, porque eu sei, eu não gosto de ficar romantizando as coisas, porque eu sei que cada um tem seu tempo. Então, por isso que eu falo sempre por mim, entendeu? Eu tô falando da minha situação. Eu deixo ir, por mais difícil que seja. Então, as minhas coisas que eu faço pra amenizar todo esse processo, ocupar a mente com outras coisas, voltar a fazer coisas que eu não estava fazendo, porque essa situação ficava tomando muito meu tempo, tomando muito minha cabeça e tal e tal. E peraí que a moto passou. Agora eu vou falar de novo. E é isso, assim. O que o vento levou não era leve, mas ficou mais leve quando partiu. Eu acho que essa é a parada, assim. Porque muitas coisas que eu tinha eram muito pesadas, não era leve. Mas depois que partiu, ficou. Eu conseguia respirar, né? E eu demorava muito, hoje eu demoro menos a aceitar que eu tinha que deixar. E eu lembro de uma conversa que eu tava tendo com o Orixá, e o Orixá falou pra mim, deixar aí também é abrir espaço pra chegar. E eu ficava, cara, mas o que vai chegar? Porque também, gente, é muito cansativo você ficar deixando ir e nunca chega. Porque tem uma hora que você quer que chegue. Até quando eu vou ficar deixando ir? Eu ficava questionando. Eu fico questionando até hoje. Até quando eu vou ficar deixando ir? Até quando essa merda vai ficar acontecendo? Sabe? E eu acho que no final a gente sabe, no fundo. A gente só não aceita. Mas só que às vezes o fim não avisa. Ele só sopra devagar até virar ausência. Nossa, pesada essa frase agora, né? Eu, hein? Quem contou? Axé Orixá. Olha só, muito bonito isso que eu falei agora. E é isso, às vezes o fim não avisa, só sopra devagar até virar ausência. Quantas vezes as relações foram só distanciando, distanciando, quando você foi ver, tava lá longe, não sabia nem onde tava. Soltar a corda não é queda, é liberdade, cara. Então solta, porque muitas vezes as coisas vão andar. Então, o deixar aí as partidas, a gente começar a entender e agradecer. Então, tudo que vai embora da minha vida eu agradeço. Eu celebro muitas chegadas, mas quando tá indo embora, quando eu sei que tá acabando, eu só converso com o Orixá e falo, véi, que não dou essa porra, que eu não fique sofrendo, que eu não fique passando por uma coisa que eu não quero passar, eu não aguento mais isso,
sabe? Eu não pedi essa parada, mas já que tá acontecendo, beleza, que eu não fique sofrendo, sabe? Obrigada aí por tudo que aconteceu e que eu tenha paz, que eu não fique sofrendo porque eu não aguento mais passar por isso. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito sincera, assim, com o orixá. Minha conversa com o orixá é uma conversa muito íntima e eu falo tudo, assim. Então, é isso. Eu não gosto de perder. Por isso que eu cultivo muito o que eu tenho. Eu sei hoje que eu tô muito ausente das minhas amizades. Eu estou distante, mas eu não me afastei. Eu só sou uma pessoa que eu sou ocupada, eu estou ocupada. Eu nunca vou ser amiga de rolê de ninguém. Se vocês prestarem muito atenção, assim, é que vocês não vão prestar, porque meu perfil pessoal ele é trancado, eu não vou abrir. Mas se vocês conversarem com as pessoas que são mais íntimas minhas, se alguém tiver a oportunidade e for me conhecendo também, eu não sou uma pessoa que eu tenho amigo de rolê. Eu nunca vou ser amiga de festa, eu nunca vou ser amiga de rolê, eu nunca vou ficar na sua casa todo dia, eu nunca vou ser essa pessoa. Mas se você me mandar mensagem, pô, eu preciso conversar, vamos conversar. Me ligar, velho, que tô precisando de conversar, eu queria tal. Vou, cara, eu não tô bem, tal e tal. Se eu puder sair da minha casa e ir até a sua, eu vou te ver. Eu sou uma pessoa que o meu negócio é lealdade. E eu não sou presença. Eu sou de baixa manutenção mesmo. Eu não vou ficar te mandando mensagem todos os dias. Eu não vou. Mas você sabe que todas as pessoas que me têm, elas sabem que se precisar, elas podem contar comigo. De alguma forma pode contar comigo. Então é isso que eu fico tranquila, porque quando os fins acontecem, quando vem se avisar a ausência, eu estou em paz, sabe? Quando o fim vem e não avisa, só a ausência que foi soprando devagar, vai soprando devagar até virar ausência, eu fico em paz porque a minha parte eu fiz. Então, eu espero que você também esteja de boa com isso. Que você aprenda a soltar e que você seja livre quando você soltar. Que quando você soltar, o peso saia e você fique da hora. Você fique, ó, porra, que bom que eu soltei. E eu sei que não é fácil porque como é que se desfaz daquilo que vem de dentro? Porque você sente. Eu sinto pra caralho, eu ficava, como eu vou desfazer o que vem de dentro? Como é que eu vou soltar essa porra se tá aqui, tá enraizado? Mas, deixa, deixa, deixa aí, como se fosse uma oração, todos os dias. Vai soltando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Eu acho que as coisas precisam acontecer desse jeito para que você sinta que você também é uma grande perda. Então, talvez todos os fins que aconteceram da mesma pode ter doído em você, mas do outro lado pode ter doído muito mais até. Talvez em tempos diferentes, mas doeu. Machucou. Mas tem aquela coisa, machucou, mas não matou. E para as próximas, você já sabe até onde você tem que ir, o que você tem que fazer e qual é a hora de soltar. É aquela velha frase muito clichê. Se tá custando sua paz, já custou caro demais. Então, as coisas têm que ser leve. Tem que ser leve. Seja paciente, mas não seja besta. Seja compreensivo, mas não ao ponto de estarem te fazendo de otário, de otária, sabe? E deixa aí. Quem quiser ficar, vai ficar. Não deixe a porta aberta pra ninguém. Não dê para as pessoas, para as coisas, para tudo. Não deixe a porta aberta. Não dê a liberdade da pessoa, da situação ficar indo e voltando para sua vida a hora que bem quiser, bem entender. Não é assim. Quem foi? Foi. Sua parte você teve. Sabe? Você estava ali. Então, fecha a porta. Deixa a janela aberta para as coisas boas chegarem. Deixa a porta aberta para as pessoas chegarem. Porque quem quiser ficar, vai ficar. Vai fazer por onde ficar. Ninguém segura a água. Ninguém segura o vento. Ninguém segura o fogo. Até a terra, se você pega ela, ela vai soltar pelas suas mãos. Ela vai escorrer igual os grãos de areia. Então, assim, meu amor, não segura. Deixa aí.
Porque quando a gente fica segurando as coisas, quando a gente fica demorando de aceitar o fim, a gente tá impedindo um grande recomeço para nossa vida. A gente tá atrasando o nosso lado e até talvez o outro lado também. Então é só soltar, porque a gente tem muita coisa para viver. Entende? Então, para hoje é isso. Muito obrigada. E nem tudo que parte é perda, tá? Nem tudo que parte é perda. Nem tudo. Nem tudo. Soltar a corda não é queda, é liberdade. Foi como eu falei. Então, para hoje eu espero que vocês sejam livres. Com amor, bombom. Quem parte leva a saudade. Quem fica, soluça e chora. Então, se um dia você ficou e chorou, que agora você deixe saudade também. Porque tudo é troca. O mundo gira, dá muitas voltas. Não se esqueça disso. E todo mundo vai estar nessa situação em alguma vez. Aceite as despedidas, porque dá pra chorar também de alegria e de agradecimento. Um cheiro, viu? Se cuide.